dados móveis desativar. Pega lá. Tem sim na porta da frente. Santo, nos dê da tua graça, nos toque do teu sangue, nos ajuda. Toma nossa vida em tuas mãos. Tá fazendo no meu, né, mano? Meu canal, né? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Olha só, hoje o tema da live vai ser o verbo da vida, né? Quem é o verbo da vida? Yahushua, o grande filho de Yau, o Senhor Deus, conhecido como Deus, Yahushua, Jesus, né? Que Jesus em hebraico é Yahushua, Deus é Yau. Então vamos lá, pessoal. Ei, som foi. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz ela possa reinar, habitar em cada coração, não só hoje, mas eternamente. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida, a sua família. Você, meu amigo internauta, que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Mais uma vez, estamos em praça pública para anunciar as Santas Escrituras, falar do amor de Deus, bendizer o seu nome, glorificar o nome dele e anunciar, aleluia, que Cristo está às portas. Glória a Deus por isso. Queridos, é necessário nós sabermos de uma coisa. Nos últimos dias nós temos assistido, nós temos visto pela mídia o que tem acontecido no Brasil e no mundo. E está se cumprindo aquilo que Isaías fala, que a terra ela cambaleia como bêbado. Mas louve a Deus e aprove a Deus dele levantar os seus para pregar a palavra, porque a própria Bíblia diz que um dia cessará as pregações, cessarão os louvores, aleluia. E a própria Bíblia também ela afirma que os homens procurarão encontrar esta palavra, mas não vão achar, porque Deus não vai permitir que ela seja anunciada. Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje Deus tem uma palavra para você e nós vamos meditar nesta palavra que se encontra no livro de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 14, que diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus por isso. Amados ouvintes da palavra do Senhor, aleluia. Temos que entender que o livro escrito por o apóstolo João, glória a Deus, ele apresenta a Jesus Cristo como Salvador do mundo, como Filho do Deus vivo. Esse mesmo Jesus que nós conhecemos com o nome Jesus, na realidade o nome dele é Yahushua, que significa a salvação de Yau. O Pai se chama Yau, o Deus Todo-Poderoso. O Filho se chama Yahushua, que é o nosso Salvador. Por que eu digo isso? Porque a letra J existia há 530 anos apenas. E Yahushua, quando veio à Terra, faz mais de 2020 anos. Aleluia. E João
uma das maiores revelações, no meu ponto de vista, a respeito do Filho de Deus. Glória a Deus por isso. E ele afirma, aleluia, glória a Deus, com uma convicção tão grande. Ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, aleluia, e de verdade. Glória a Deus. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É bom entender que ele está dizendo aquele que era a palavra no início, na formação, junto com o Pai. Agora ele vem do céu e ele vem habitar entre os homens. O Verbo, a palavra, aquela que formou todas as coisas, veio e habitou entre os homens, se tornou carne, andou, respirou, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu as tuas dores, aleluia. Conhece o teu coração, conhece o teu deitar e levantar, aleluia. Esta mesma palavra, este mesmo Senhor, a Bíblia diz que ele habitou entre nós, ele andou, ele conviveu conosco, ele veio ver de perto e sentir o que nós, seres humanos, sentimos diante de tanta afronta deste mundo. Este mundo que, pelas ilusões do inimigo das nossas almas, tem enganado milhões e milhões de pessoas. Mas aprove o plano de Deus de ter mandado o seu Filho, aleluia, descer da sua glória, vir à terra, se torna carne, habitar entre nós e viver entre nós e sentir, aleluia. E ele tinha, ou ele tem, a glória de Deus como unigênito, Filho de Deus, ou, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, cheio de graça e cheio de verdade. Então a Bíblia está dizendo que Cristo, quando habitou entre nós, ele estava cheio de favor de Deus para a humanidade. Ele era o próprio favor de Deus, porque a palavra graça significa favor imerecível, favor àqueles que não têm direito de ter este favor. Mas aprove a Deus que na cruz o amor dele se manifestou na pessoa do Filho, ao ponto do plano dele, aleluia, glória a Deus, alcançar toda a humanidade, divina forma de homem, e está entre nós. Ele não tinha necessidade, ele veio porque ele se ofereceu a entregar-se a sua vida por amor de mim e de você, porque viu a humanidade caída, viu a humanidade, o inimigo das nossas almas, colocar o pecado, colocar o fardo sobre a vida do homem, a qual o homem não tinha condições de carregar este fardo, porque a humanidade toda estaria perdida. Mas Deus, ele revela o seu amor em ter enviado o seu Filho. E quando diz de verdade, é porque ele é
a verdade de Deus. Ele é a expressão exata do nosso Criador. Ele é aquele, aleluia, que estava no princípio com o Pai. E quando o Pai, ele fala: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava o Filho na formação. Ali estava o arquiteto de Deus. A Bíblia também o chama de rosa de Saron. A Bíblia chama ele de rei mais sábio. A Bíblia chama ele de advogado. A Bíblia chama ele Senhor dos senhores. A Bíblia chama ele de sol da justiça. A Bíblia chama ele de suspiro do homem. A Bíblia também chama ele de maravilhoso. A Bíblia vai chamar ele também de pão vivo que desceu do céu. Porém, as Escrituras Sagradas acrescentam muito mais e vai dizer que aquele que crê nestas Escrituras, assim como ela diz, é como o rio da vida que jorra para a vida eterna. Então ele é a água da vida. A Bíblia declara, aleluia, que ele é a imagem do Deus invisível. A Bíblia vai declarar que ele é uma carta de amor do Pai a uma geração sem esperança. Porém, a Bíblia também diz que ele é a esperança dos vivos e dos que já dormem, aleluia, em Cristo Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, porque ele é a verdade. Ele falou nesta terra: em verdade, eu te digo, que passarás o céu e a terra, porém a palavra que é ele não passará. Glória a Deus por isso. Aleluia. E Yahshua seja invocado em toda a terra. Bendito é o nome dele, glorioso é o nome dele. E aprove a Deus, glória a Deus por isso, em falar nas Escrituras quem é o homem, quem é Deus, quem é o Filho, aonde o Filho quer para a criatura morar, aonde o Filho quer para a criatura estar. O plano de Deus é que o homem, ele não pereça nas suas iniquidades, mas sim que as pessoas se arrependam dos seus más caminhos e voltem ao braço do Pai, porque isto agrada aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos dele estão por toda a terra, contemplando os bons e os ruins, para dar o fim a qual merece. É importante você saber de uma coisa: a Bíblia ela declara que o homem vive até 70 anos. O que disto passar é canseira e enfado. Que da criança até a adolescência são 15 anos. Põe mais 10 anos dormindo em cima de uma cama. Aleluia. Põe mais 20 trabalhando. Glória a Deus. E dos 60 para lá são dores, é enfado. Glória a Deus. Então Deus, que é um ser atemporal, isto significa o quê? Aquele que não está em nosso tempo, mas deu um tempo para que o homem na face da terra pudesse o adorar, pudesse glorificar o seu nome. Aleluia. Por isso, nesta tarde, meu amigo, como pregador da palavra de Deus,
O que tu tem feito pela tua vida? O que tu tem feito por Deus? Qual é o teu caminhar nessa terra? Qual é o teu prazer nessa terra? A Bíblia diz, Salmo 1, que bem-aventurado, feliz é o homem que não se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí Deus vai dizer que ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e dá seus frutos no devido tempo. Que Deus está dizendo: aquele que observa o verbo, a palavra, ele é frutífero, e ele recebe as suas bênçãos, e ele é abençoado e abençoa ao seu próximo, porque ele dá fruto, aleluia, no devido tempo, na hora certa, aleluia, segundo a vontade daquele que o criou. É importante você saber que este mesmo Senhor que habitou entre nós, este mesmo que se declara o Verbo de Deus, ele não tinha necessidade de descer a este lugar. Ele não tinha por que descer. Mas a Bíblia, ela vai dizer, aleluia, no livro de Filipenses, Paulo, ele escreve algo a esse respeito. Ele diz assim: glória a Deus, que sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome, aleluia, aleluia, para que ao nome, a tradução original é Yahshua, aleluia, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahshua, o ungido, filho de Al, aleluia, para a glória de Deus Pai. Bendito é o nome do Senhor. Entenda isto, querido. A Bíblia vai dizer que ele se humilhou, ele deixou o trono, ele deixou a glória, ele deixou, aleluia, a adoração que os anjos faziam a ele, e ele desceu e se formou como homem, e subiu ao madeiro. Ele, tomando forma de homem, ele se humilhou e carregou o meu pecado, o teu pecado, e pelo seu sangue derramado naquela cruz, aleluia, ele tem o poder de comprar a tua alma, ele tem o poder de pagar os teus pecados, todos eles, foi feito naquela cruz. Entenda uma coisa, você também que é a igreja de Deus, e você que está nessa live, a ceia não é pão e vinho, a ceia era comida mesmo, era para as pessoas reunirem-se e comer. E quando Cristo se reúne com seus discípulos, a ceia é simbolizado por 4 cálices, e Cristo faz menção naquela cerimônia de 3 cálices, e o último cálice, que era o próprio Cristo, sobe agora para o Getsemane,
do Getsemane para a casa de Caifás, da casa de Caifás para Pôncio Pilato, e de Pôncio Pilato para cima de uma cruz, derramar o seu sangue, rasgaram a sua carne, bateram no seu rosto, cuspiram no seu rosto, arrancaram a sua barba, aleluia, colocaram os seus ossos exposto ao mundo por chicotadas, deram água para ele em bebida, em fezes humana, aleluia, chutaram, escarneceram, blasfemaram, criticaram, chamaram ele filho de Beuzebu, mentiroso, falso, enganador. E na cruz ele faz a maior declaração que eu vejo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Mas porque Cristo disse perdoa? Porque só ele sabia o que estava sentindo, e só ele sabia o plano de Deus para com a humanidade. Só ele sabia e tinha conhecimento do que é o céu de glória, o que é a vida celestial. Quando ele fala para Nicodemos: Nicodemos, se eu te falo das coisas terrestres, tu não sabe, imagina se eu te falar das celestiais. É tão certo isso que o próprio Pilatos diz a ele: tu não sabes que eu tenho o poder de te matar, de te crucificar e de te absorver? E ele diz, aquele homem: poder nenhum tu teria sobre mim se do alto não fosse te dado. O meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus ministros me defenderiam. Saiba de uma coisa, amigo: se um anjo em uma noite matou 75 mil homens, imagina o que é 75 mil anjos com a espada na mão, no ponto a descer a terra para defender a Cristo. E ele disse: não, Pai, faça a tua vontade, não a minha, mas perdoa eles, porque não sabem o que faz. Entenda isso. Todo este amor foi revelado na cruz. Toda esta situação aconteceu sobre a cruz. Agora, escute isso aqui. Se você vê uma pessoa que matou, roubou, estuprou, não pode falar e aquela isso. aquela pessoa foi presa, condenada, e quando chega diante do juiz, o juiz diz: não, você está absolvido. Você vai sentir uma ira muito grande dentro de si, e você vai dizer: rapaz, não pode, esse juiz está errado. Agora pense numa coisa: o que está reservado para a terra, para o homem que não obedece às Escrituras. A Bíblia fala do cálice da ira de Deus. Entenda isto: ele se revelou como um amor na cruz, como a verdade, como a pureza, para te perdoar, para te dar vida e vida com abundância. Porém, a Bíblia também fala que após cessar esta graça, porque vai fechar a porta da graça, a ira de Deus sobre os homens será sem misericórdia. Não vai haver naquele dia. Por isso, meu amigo que está ouvindo esta palavra, busque a Deus. Leia a palavra, medite na palavra, glorifique a Deus com a tua vida, exalte ao nome do Senhor com a tua vida.
glorifique a Ele, deixe o mau caminho, volte-se para Ele. A palavra que João Batista pregava era: arrepender-vos, porque o reino do céu estava próximo. A palavra que Cristo fala, aleluia, glória a Deus, é para o homem se arrepender. Glória a Deus. Porque o reino de Deus estava entre nós. E quando ele diz que o reino está entre nós, porque Ele é o reino, Ele é o poder, Ele é a própria expressão do Pai. Um certo discípulo disse a Ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Ele disse: Felipe, há tanto tempo eu estou convosco e tu diz: mostra-nos o Pai. Glória a Deus. Aquele que vê a mim vê o meu Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Aleluia. Mas Ele habitou entre nós, cheio de vida, cheio de verdade. Os escárnios, as chicotadas, o flagelo que Ele passou, não foi pelos teus méritos, não foi por status. Ele ama a tua alma, tem algo precioso em você, a sua alma. Ele quer que você tenha comunhão com Ele através do seu Filho. É por isso que a Bíblia diz que Iau, o Pai, deu um nome a Iaúcha, a qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Cristo Salvador, para a glória de Deus Pai. É Bíblia, é a Bíblia. O homem não pode inventar refúgios, atalhos para se encontrar com Deus. Só existe uma maneira, só existe um caminho, só existe uma direção. É Iaúcha, o Mashiach, o filho de Iau, o filho do Deus vivo, porque a palavra Deus é um título. Este é o verdadeiro Senhor. Glória a Deus por isso. Então, meu amigo, saiba disso, que Ele habitou entre nós. Mas agora, Ele diz para ti nesta tarde: eu habitei entre vocês, andando, caminhando, palmilhando nessa terra. Ele vai estar contigo. É isto que Ele está falando quando Ele diz: eis que tua porta está. Oi, Samuel. Porque Deus, Ele não invade o coração do homem. Para isso Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele te pergunta se tu quer. Ele não te obriga a nada, mas Ele faz com que você conheça a verdade e viva para Ele. Ei, pessoal, a internet deu uma queda aqui, mas estabilizamos. Aleluia. Aqui já, viu? Depois eram 500 e poucos sobre o monte após Ele ser assunto ao céu. Voltaram para o cenáculo. Em oração ficou 120. Aleluia. Desses 120, 12 saíram para pregar esta palavra. E hoje esta palavra bendita e santa, esta palavra que é inerrante, esta palavra que é fiel, são milhões e milhões de pessoas declarando a sua fé na pessoa bendita de Iaúcha e dizendo que Ele
Ele é o Filho de Deus, a salvação, para a glória de Yahweh, para a glória de Deus Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer, meu amigo, Ele está às portas. Cristo está às portas. Eu quero te dar um alerta nesta noite. Pesquise na internet, porque todos os países estão mandando as pessoas estocar comida, lanterna. A própria Globo anunciou para os brasileiros fazer isso agora. Estoquem comida, porque eles sabem que algo muito grande vai acontecer na terra. A igreja de Deus sabe o que é, e a igreja tem clamado pela madrugada. Ora vem, Senhor Yahshua, Maranata Yahshua. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. E você, meu amigo, que largou a Cristo, você que abandonou o caminho de Deus, cuidado para te não ficar. Corra. As pessoas estão dizendo que isso é história, é conversa, é mentira, mas vai ser surpresa para muita gente. E aqueles que se afastaram naquele dia vão chorar amargamente e vão dizer: porque eu não criei, aleluia, na mensagem da cruz, e porque eu criei, abandonei por migalha do mundo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando você recebe a Cristo, é como Ele fala, aleluia, você é enxertado na videira verdadeira, que é o próprio Cristo, e Ele passa a te alimentar espiritualmente. Glória Ele passa a te dar vida e vida, para você conhecer quem é Deus e quem é você. Ele começa a te mostrar as tuas mazelas, e você começa a tirar de dentro do teu coração aquilo que não presta, aquilo que desagrada a Deus. Não se engane, meu amigo. A história diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e tem muita gente apresentando o evangelho light, que um pouquinho disto, um pouquinho daquilo não faz mal. Não se engane. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A palavra eclésia, que nós conhecemos como igreja, significa tirados do mundo, separados do mundo, para a glória dele. Cristo está às portas. O Senhor irá tirar a sua igreja da terra. Glória a Deus. Saiba destas coisas. Aleluia. Na quarta-feira nós estaremos aqui, se assim o Pai permitir. Quero conhecer onde é que está o povo aí de São Luís do Maranhão, minha terra natal, minha terra linda, Ilha do Amor. Glória a Deus por isso. Pessoal, falando da aí Bahia, da sua live, da live que vocês estão... Ô, pessoal, me desculpa, me enrolei. Falem aí, pessoal, de onde vocês estão falando, estão assistindo a gente, de onde vocês estão... Fortaleza, Portugal, às 17 horas no Exil. Ipixuna do Pará. Glória a Deus por isso. São Luís do Maranhão, Adalberto. São Luís, Adalberto. Sou de São Luís, Adalberto. Deus abençoe. Ipixuna do Pará, foi Salomão aqui, olha. Salomão e Ipixuna do Pará.
Aleluia. Aqui Deus o te profeta abençoe. João Batista, ele é de São Paulo. São Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe, profeta. Deus dê graça. Chique Chique Bahia é no exil. Chique Bahia. No exil. No exil. No exil. Agora não sei se é homem ou se é mulher, viu? Glória a Deus. É um filho de Deus. É uma filha. Aleluia. Eita, glória. Bendito é o nome do Senhor. Pessoal de Portugal. Pessoal nos Estados Unidos. Deus abençoe. Aleluia. Pessoal aí na França, Alemanha. Isso. Deus abençoe vocês tremendamente. Olha, o pastor Salinho, ô amado. Ele é aqui de Belém do Pará. Belém Graça do e Pará, paz, viu? pastor. Deus abençoe, meu amado. Deus te use muito. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar Obrigada, uma coisa profeta. Deus abençoe vocês. aqui. Eu faço isso aqui não é para ganhar flores, diamante, aquela história toda, não. Queridos, nós fazemos isso por amor a Deus. Tudo que temos aqui foi comprado com o nosso próprio dinheiro. Agora nós temos uma obra social. O que nós fazemos na obra social? Nós arrecadamos comida para dar para quem não tem. Tem muita gente aqui em Canaã, apesar da cidade ser uma cidade que tem muito emprego, mas tem muita gente em situação precária. De vulnerabilidade. Nós fazemos essa obra para Deus, né? E tá tudo aí na nossa bio, você pode ir lá olhar. Lá tá o PX querendo ajudar. A gente faz o vídeo, mostra a nota fiscal, tudinho direitinho, doando a alimentação pro povo. Não é preciso você me seguir, vai lá e vê, confira tudo direitinho e faça a sua parte como um bom cristão, tá? Tá. Aleluia. A Selma Costa, ela diz assim: eu falo de Teófilo Otoni. Teófilo Antônio. Tu sabe onde fica? Eu creio. Não faço ideia. A Belzinha fala de Araçatuba. Araçatuba, Bel, um abraço. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Olha, no exil, nós estamos falando aqui de Canaã dos Carajás, Pará, tá? José de Souza, ele tá falando que é de João Pessoa. Pará. João Pessoa. Um abraço aí pra José de Souza. Pessoal da Paraíba. Pernambuco. São Bento da Paraíba, Brejo de Cruz, já tive nesses lugares tudinho. Pessoal de Brasília, Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Tem uma sigla aqui, né, que é GDSJ Santos. Ele tá dizendo que ele é de Alagoas, Maceió. Um abraço. Alagoas, Maceió. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, não se esqueçam de ir lá na bio e olha lá nossos vídeos. Dá uma olhada lá. Não é pra você me seguir. Eu não. Tá. Só olha lá. Pregador aqui só tem a falar de Jesus. Eu não tenho nada. Sou pós-cinza, a glória dele. Ailton Maurício tá falando que ele é de Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Deus abençoe também Rio Grande do Sul. Passou por algo aí terrível, né? Santa Catarina. Santa Catarina. Pessoal aí de Minas. Eu tenho um carinho muito grande pelo povo de Minas Gerais. Verdade. Aleluia. Ei, deixa eu falar aqui pra vocês. Glória a Deus. Fala sobre o nosso canal no YouTube, que é A Trombeta Vai Tocar. Lá eu coloco as lives. Isso. A trombeta vai tocar. Lá está. Se inscreva lá no nosso canal. Você pode ir lá também na rede vizinha. Tá lá PR Antônio Sodré. Aleluia. Ou você pode ver lá Cantora Manu 2022. É essa que tá bem com o telefone na mão, que ela não gosta de aparecer. Mas vai lá. São os hinos retrô, né? Hinos retrô que glorifica a Deus. Porque hoje em dia os hinos são muito antropocentros, né? Que significa que é mais pro homem, não para Deus, né? Então nós precisamos do hino mais cristocêntrico, né? Que glorifica. Romã Rodrigues tá falando que ele é de Manaus. Manaus, eu tenho uma amiga em Manaus, é uma promotora de justiça. Aleluia. Oliveira Neto. Ele tá falando que ele é de São Paulo. São Paulo, um abraço, Deus abençoe, Oliveira. Deus te dê graça, meu irmão. Graças a Deus. Aleluia. Então é isso. É isso aí, pessoal. Vamos orar. Vamos falar com o Pai.
Orar é bom. Ademilson está pedindo oração para a família dele, tá? Quantas pessoas desejam receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? As pessoas hoje em dia estão falando o seguinte, que não há necessidade da pessoa chamar para a pessoa receber a Cristo. Mas eu creio que sim. Como é que você vai ter uma pessoa dentro da sua casa se você não convida ele para entrar? Nós somos de Canaã, dos Carajás, Pará. E ele só vai entrar se você convidar, dizer: Senhor Jesus, entre, eu te recebo. Aleluia. Ele vai entrar e vai mudar a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E ele tem feito estas coisas, e ele tem pressa nestas coisas. Porque se você souber o que está acontecendo no mundo, aleluia, isto é profecia bíblica. Te prepara, o homem está voltando, o homem das mãos furadas. Você sabia que no céu tem uma marca deixada pelo homem? Se você não sabia, fique sabendo. A marca, sabe qual é? Os escravos, as chicotadas. Cristo tem tudo isso no seu corpo. E quando o pai olha para ele, ele diz: olha, pai, foi por eles. Foi por eles, tudo isso. E o pai perdoa. Tá bom? Vamos orar? Bora. Tem alguém para Jesus aí na live? Só tô tendo pedidos de oração, como a Belzinha Então tá pedindo oração, que ela tá com problema no fígado, se eu não me engano. Dizer para vocês que toda meia-noite eu estou orando. Todo dia, meia-noite, eu estou em oração por vocês, tá? Glória Vamos a orar? Deus. Bora orar. Pai querido e santo, nós estamos Sim, na meu tua Pai presença amado, oh, glória. e pedimos a tua graça, a tua Sim, misericórdia, eterno. Senhor. Deus, nos cobre com teu sangue, perdoa nossos pecados, nossos erros. Oh, glória. Pai santo, as pessoas que têm te pedido, Pai, da tua graça, uma cura, um perdão. Verdade, Senhor. Deus, um refrigério para a sua alma. Senhor, cura, Oh, Senhor. restaura. Misericórdia, Meu Deus, Pai. estenda as tuas mãos. Restaura a saúde dessas pessoas, restaura a família, Levanta, Senhor. meu Deus, do leito o Eita, enfermo. glória. Sim, Levanta Pai o que está eterno, triste, que está glória. abatido. Senhor, Sim, Pai ajuda, eterno. Senhor. Deus, estenda as tuas Sim, mãos meu de Pai ordem aos amado, teus querido. anjos. Cura esta pessoa, liberta. Pai, quebra os grilhões do mal sobre esta Quebra, vida. Pai amado. Senhor da glória, faça o teu rosto resplandecer sobre eles. Sim, Pai, te revela, salva, liberta. Senhor, nos ajuda, nos dê força. Cobre a minha família com teu sangue, os meus filhos, a minha esposa. Senhor, nos Pai ajuda a ser eterno. conosco. Em nome do teu Filho nós te pedimos. E em nome do teu Filho nós te agradecemos. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Vocês querem assistir essa live? Vocês vão lá no YouTube. Daqui a pouco nós vamos estar lançando lá. O canal do YouTube é A Trombeta Vai Tocar, viu? Glória a Deus. A Trombeta Vai Tocar. Também FPR Antônio Sodré. também tem lá, viu? Tá lá. Então é isso aí, pessoal. Até quarta-feira. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Até. Tchau.